sobre ele. E fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que ele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. Uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Amém? Podeis tomar assento. Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a salvação. Essa palavra não diz sobre morte, e sim sobre nascimento e salvação. É sobre os nossos filhos e os filhos de nossos filhos. A palavra começa dizendo: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E diz: e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Simeão estava no templo todos os dias, esperando o Redentor de Israel. Ele havia recebido uma palavra profética que ele não morreria antes de ver o nascimento do Messias Jesus Cristo. E Simeão, ele ia todos os dias, estava no templo todos os dias, e esperava o Redentor de Israel, esperava o nascimento do Redentor. Simeão nutria a esperança da chegada do Redentor, esperando o dia da coroação do rei. O que ele esperava? Que nos seus dias ele iria ver o rei de Israel, iria ver as profecias de Isaías se cumprindo em seus dias. Isaías profetiza 700 anos de Jesus, sobre o seu nascimento, sobre a sua morte, sobre tudo o que estava por vir, 700 anos antes. E Simeão, ele representa a esperança de um povo que esperava a consolação. Consolação é um conforto espiritual que vem de Deus especialmente durante o sofrimento, para dar paz, esperança e força de quem confia nele. Ele esperava consolação. O povo de Israel servia Roma, Roma oprimia o povo de Israel, e eles esperavam um rei. E esse rei viria para dar a eles a tão esperada paz, tão esperado livramento, a espera de uma paz interior e uma alegria que não se rende perante as dificuldades, permitindo que a pessoa veja a presença de Deus em todas as coisas e sinta uma força protetora que a impulsiona a continuar. A espera, a esperança, nos dá força. Nós hoje estamos não esperando o nascimento do Redentor, porque ele já nasceu. Nós estamos esperando a sua vinda, a sua volta. Como Simeão, ele esperava, porque havia uma promessa, e ele sabia que a palavra de Deus não volta vazia. E hoje nós estamos na mesma esperança, que o Senhor venha nos resgatar, que o Senhor venha nos buscar, e que venha a paz, a espera de uma paz interior, e uma alegria que não se rende
perante as dificuldades. Quando nós esperamos em Cristo, nós não nos rendemos diante das dificuldades. Nós temos a esperança que o nosso Redentor, Ele vive. Então, permitindo que a pessoa veja a presença de Deus em todas as coisas e sinta uma força protetora que a impulsiona a continuar. Muitas vezes as pessoas podem até se perguntar, ou te perguntam, ou nos perguntam, como vocês suportam tudo isso? Como é estar num mundo tão frio? Como é estar num mundo tão indiferente a tantas coisas? O que nos faz continuar? A esperança. Jesus vai voltar. Jesus vem buscar a sua igreja. E Simeão aguardava a consolação do povo através do Messias, para livrar o povo do tirano Herodes e de Roma. O povo nos dias de Simeão sofria por causa de um tirano chamado Herodes e a opressão de Roma, que fazia deles pagarem altos tributos. Tudo que ganhavam, cobravam tributos. E eles ali estavam e se perguntavam, quando virá o nosso Redentor? Quando virá aquele que Isaías prometeu que viria? Quando ele virá para governar? Então, ao chegar, impulsionado pelo Espírito, por que a gente deve vir ao templo? Sempre que nós darmos ouvido à voz do Espírito, nós saímos das nossas casas, saímos dos nossos afazeres e vamos ao templo. Porque é o lugar onde Deus fala, o lugar onde Deus se mostra, onde Deus dá direcionamento. Diz assim, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo, temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ter visto Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. Pelo Espírito foi ao templo. Dá crédito à voz do Espírito. Ouvir o Espírito Santo. Muitas vezes o mundo está dizendo, desista. Mas nós temos que ouvir a voz do Espírito. O nosso Salvador, o nosso Redentor está voltando. Ele está chegando. Com os olhos da fé abertos, viu a salvação. Ele estava no templo quando chega Maria e José, vindo para cumprir a lei. Porque a lei dizia que todos que nascessem deveriam chegar ao templo para a purificação. E ali ser apresentado a Deus pelo sacerdote. E quando ele vê aquele casal adentrando, ali o Espírito diz a ele, está chegando o Redentor. Os judeus hoje têm grande problema em receber Jesus, porque eles esperavam um rei que fosse livrá-los. Não esperava um menino nascendo numa manjedoura. Não esperava um menino ter nascido em uma família simples. Mas Simeão, tendo o Espírito Santo de Deus, ele não vê apenas um bebê entrando ao templo. Ele não vê um bebê e um casal humilde, desapercebido pela grande maioria. Simeão vê a promessa em seus braços. Quando Simeão olha, ele vê a promessa de Deus nos braços daquele casal. 3 características de Simeão. Simeão ele tinha 3 características. No versículo 25 diz, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo. Ele era justo. O que mais precisamos manter em nossos dias? A justiça de Deus em nosso coração. Agir com a justiça de Deus, sendo temente a Deus. Ele era justo, temente a Deus, esperando a consolação.
todos os dias alimentava a expectativa de ver a salvação do povo. Algo que nós precisamos alimentar é a expectativa. As profecias estão se cumprindo, Jesus está voltando. Se nós ouvirmos o mundo vai nos fazer desistir, o mundo não vai se aperceber das profecias. Mas como Simeão, nós temos que nos portar como justos, temente a Deus. E manter essa expectativa de ver a salvação. Os sonhos que pensamos que será difícil de realizar, o sonho se torna em realidade. Quando nós pensamos, mas isso é impossível. Há muitos argumentos dizendo, mas não é bem assim, Jesus não vai voltar. E muitos estão caindo no engodo, que Jesus não vai voltar, ou que Deus já morreu. Até isso já falaram, Deus já morreu. Não existe mais isso, mas nós temos que manter viva essa expectativa. Temos que manter viva a nossa fé. Segundo ponto que mantinha Simeão era, Espírito Santo estava sobre ele. Direcionado pelo Espírito Santo. Nós temos que ser direcionados pelo Espírito Santo, tudo depende dele. A paz, a alegria, a esperança, o equilíbrio, tudo depende do Espírito Santo. Tudo isto, paz, alegria, esperança, prosperidade, são frutos, é fruto do Espírito Santo de Deus sobre nós. Quando temos paz no meio do caos, nós estamos com o Espírito Santo de Deus. Versículo 26 diz assim, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ter visto Cristo, o Senhor. Fora revelado. Ouvir a voz do Espírito. Não é apenas ouvir apenas não é suficiente. É necessário ouvir e obedecer. Muitas pessoas dizem, o Espírito de Deus falou comigo, Deus falou comigo. Mas tão necessário quanto ouvir é obedecer. Dar crédito. E pelo Espírito, foi ao templo. Pelo Espírito de Deus, ele foi ao templo. Versículo 27. E pelo Espírito foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei. Maria e José estavam indo no templo, apenas pensando, vamos cumprir a lei. Mas havia ali uma profecia se cumprindo. Aquele homem, direcionado pelo Espírito Santo, aguardava por aquele momento. Ele era guiado pelo Espírito Santo, e ele vai ao templo naquele dia, porque aquele dia era um dia especial. Havia também a profetisa Ana. Versículo 36 diz assim, estava ali a profetisa Ana, filho de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade, e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. Havia ali também alguém orando, alguém buscando, alguém jejuando. Ali estava Ana, orando. Deus compartilha seu coração com aqueles que Ele pode confiar. Deus procura aqueles que Ele pode confiar, para compartilhar tudo aquilo que Ele vai fazer. Esses dias na pregação eu perguntei, você confia em Deus? É claro que todo mundo que está aqui diz, claro que eu confio. Mas a pergunta que eu fiz foi, e Deus pode confiar em você? Deus pode revelar os seus segredos para você? Você está apto para ouvir os segredos de Deus? Você está apto em receber os segredos de Deus? Tudo que está por vir, tudo que está por acontecer? O apóstolo diz que
Muitos homens vão desmaiar a ver os últimos acontecimentos. Se nós não estivermos preparados, nós vamos nos amedrontar com as coisas que vão começar a acontecer no mundo, que já estão acontecendo. A gente olha algumas notícias e falamos, isso é terrível. Como que pode fazer isso? Mas a palavra do Senhor diz, o mundo jaz no maligno. O mundo está no mal. Então nós temos que nos preparar para que o Espírito Santo de Deus vai nos mostrando, olha, se afaste disso, não ande por esse caminho, olha, não ande com essa pessoa. E o Espírito Santo vai revelando, olha, esses acontecimentos estão na minha palavra. Não se intimide, não temas, eu estou no controle. Abra tua Bíblia em Amós capítulo 3, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus não fará coisa alguma, sem antes revelar os seus segredos aos seus profetas. O que nós devemos buscar? As profecias de Deus, o que Ele já revelou, o que Ele está nos revelando em nossos dias. Então nós temos que estar atento a todo acontecimento, e não é tempo de nos amedrontarmos, é tempo de gratidão, de saber que o Senhor tem nos escolhido, de saber que o Senhor tem nos separado, de saber ainda que no meio do caos, Deus ainda tem os seus. Deus nos chama, Deus nos prepara, Deus nos guarda. Deus, Ele revela a cada um de nós. Versículo 30 de Lucas 2 diz assim, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Simeão, quando ele vê aquela criança, ele agradece, agora Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Quando ele olhou para Jesus ainda menino, ele diz, os meus olhos viram, os meus olhos puderam contemplar a tua salvação. Jesus ainda era apenas um menino, não tinha começado o seu ministério, não teria realizado nenhum milagre, mas Simeão, pelo Espírito Santo de Deus, viu o que muitos não viam. A igreja de hoje, ela precisa ver o que muitos não conseguem ver. Ela precisa sentir o que muitos não conseguem sentir. Então, a palavra diz, Jesus é luz para o mundo, esperança da terra. O meu amor por ti não será segredo. A palavra diz que, versículo 34, diz assim, e Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe, eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, para sinal que é contraditado. Simeão olha para aquela criança e diz, ele será o levantar de muitos e o cair de muitos. Quem crê, verá a glória de Deus. Mas quem não crê, já está condenado. Então Jesus, Ele faz uma divisão, uma separação. Os que são para a salvação e os que são para a condenação. E a palavra diz, será contraditado, será contestado, com argumentos contrários. Olha que Simeão começa a revelar, e não chega essa revelação hoje. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe, eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. Esse será um sinal que ele será contraditado, haverá argumentos contrários. Então, quando tentam tirar Jesus da sua vida, quando tentam vir com argumentos contrários, saiba que isso já está na palavra. O enganador,
se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Então, busque a Deus. Simeão é justo, temente a Deus, o Espírito Santo sobre ele revelando, guiando pelo Espírito Santo, ele entende que esse momento era um momento de amor de Deus para com Israel e era um momento de gratidão. Sempre que nós olharmos para o amor de Deus, olharmos para a cruz, que é o amor de Deus, amou o mundo de tal maneira, que entregou seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Qual é o lugar de amor? A cruz. Sempre que olharmos para a cruz, é o lugar do amor de Deus para conosco. Quando Simeão olha para a criança, ele vê o amor de Deus por Israel. E ele agradece. Aí entra em nosso coração a gratidão. E ele diz: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Se o Senhor quiser me levar agora, pode levar. Eu já vi o melhor. Muitas vezes, há uns anos atrás, tinha um hino que dizia assim: o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus está por voltar. Mas o melhor de Deus já veio, é Jesus Cristo. Ele nos deu seu único Filho. Então, por revelar a salvação, a luz por esclarecer as nações, a paz de quem vê o Salvador está em Jesus. Abra a tua Bíblia no livro do profeta Isaías, onde sempre que nós queremos saber das profecias sobre Jesus, é o livro de Isaías. 700 anos antes do nascimento de Jesus, Isaías profetiza sobre o seu nascimento, sobre sua morte. Diz assim a palavra: quem deu crédito à nossa pregação? A quem manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca. Não tinha beleza, nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Ainda que não cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão.
Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, mas levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Está descrevendo Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Como Simeão, nós devemos ouvir o Espírito Santo de Deus. Sempre que o Espírito Santo de Deus falar, vai ao templo. Vá, porque Deus vai falar com você. Vá, porque no momento que você pensa, mas nada muda, nada acontece, o Espírito Santo revela, eu estou contigo, eu te guardo, eu te protejo, eu tenho promessas para a sua vida. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. 2026 é o ano da gratidão. Só pode ser grato aquele que olha o caos e diz: obrigado pela tua proteção, obrigado por me separar, obrigado por me chamar, obrigado por me separar de tantas coisas que nós estamos vendo no mundo de hoje. Obrigado, porque as tuas mãos estão sobre mim. Olha, me pega pelas mãos, me faça caminhar direito, não me deixe olhar para trás, não me deixe tirar as mãos do arado, não me deixe desanimar, que eu tenha sempre a mesma esperança de Simeão e de Ana, porque eu sei que o meu Redentor, Ele vive, Ele ressuscitou e vem buscar os seus, e nós subiremos com Ele em glória. Senhor meu Pai, nesta noite, Senhor, somos gratos, Senhor, pela tua morte no Calvário, porque eu deveria estar ali. Senhor, pelo meu pecado, o Senhor pagou as minhas ofensas, o Senhor pagou os meus pecados. Senhor, eu não tenho como retribuir. Senhor, eu sou grato pelo livramento, eu sou grato por tudo que tem preparado. Senhor, não retires em mim o teu Espírito Santo. Senhor, que o teu Espírito Santo me guie, que o teu Espírito Santo me mostre a cada momento que eu não devo olhar para aqueles que desanimam, para aqueles que voltam atrás, mas que eu fique firme no alvo. Senhor, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Quantos podem aplaudir o Senhor?